Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar referente ao CAM integrado no SolidWorks, aplicado às madeiras de imobiliário. Eu chamo João Araújo, vou fazer aqui uma pequena introdução e depois vou passar a palavra ao meu colega André Cardoso, que vai mostrar o software em si com situações concretas. Do nosso ponto de vista, o SolidWorks é claramente hoje em dia a solução mais produtiva, isto porque está integrado, ou seja, existem outras soluções, mas como não estão integradas, obrigam sempre a um trabalho de exportação e importação e quebram o ritmo de trabalho, além de obrigarem a existirem sempre dois ficheiros independentes. Nós, Schedule SolidWorks, temos soluções para painéis e temos soluções para componentes mais irregulares. A nível de painéis, que representam cerca de 99% do trabalho que normalmente existe ao nível mobiliário, tanto podemos utilizar o SolidWorks CAM Pro como o CAMWorks Standard. Estes dois produtos, embora tenham nomes diferentes, na prática são praticamente a mesma coisa, apenas diferem em aspectos comerciais. E é de referir que esta solução de painéis, em termos de investimento, representa um investimento muito acessível. A nível de maquinação para componentes mais complexos, temos o CAMWorks com 3 eixos contínuos e o CAMWorks com 5 eixos contínuos. Ao nível da solução para painéis, tanto este software basicamente é um software com 2 eixos e meio mais 2, que pode maquinar tanto componentes como conjuntos. E é um software de uma nova geração em que faz o reconhecimento automático da geometria, cria automaticamente o caminho das ferramentas, faz a simulação da maquinação e detecta colisões, pode oferecer um relatório das ferramentas e a mais-valia por estar integrado é que quando um modelo se altera, o CAM, ajusta-se logo imediatamente, bastando apenas gerar um novo pós-processador. Como é que isto funciona? Ou seja, nós basta ter um componente e dizer eu quero maquinar este componente, ou seja, não preciso de andar a dizer olha, quero que a ferramenta vá por aqui, quero que reconheça este furo ou este rasgo. Não, basta dizer, olha, eu quero maquinar este componente, ele vai ver o que é que as operações que o componente tem, baseado nas operações que ele encontra, vai atribuir o caminho das ferramentas necessários e pode gerar logo também o pós-processador. Isto componente a componente. Mas para quem tem o Tools ou Schedule Tools, podemos utilizar este comando XPressCAM, em que nós conseguimos reduzir todo o trabalho a um simples clique. Ou seja, eu tenho um móvel completo, basta-me carregar neste comando, no fundo dizer, eu quero maquinar este móvel, e ele faz toda a maquinação de todos os componentes, gera todos os pós-processadores e deixa o trabalho todo pronto para ser maquinado. Ou seja, eu só vou intervir se quiser mesmo. Ao nível do reconhecimento das operações, todas as operações que normalmente aparecem a nível de um painel, cavidades, regulares ou irregulares, rasgos, saliências, qualquer tipo de furo, chanfres, inclinações, boleados, cantos regulares ou irregulares, ou seja, ele reconhece automaticamente todo este tipo de geometria. Quanto ao tipo de operações, podemos fazer uma furação, tanto pontear como furar mesmo, e há outros tipos de furações, mas só são utilizadas ao nível da mecânica. Faz a otimização dos ciclos, pode facejar, desbastar, acabar, escariar, pode fazer, fazer os cantinhos, os cantos regulares ou irregulares, faz o contorno automático e pode fazer também a situação de espelho. Quando temos painéis assim mais com relevo, mais irregulares, então aí já
poderemos utilizar a solução do CamWorks com 3 eixos. São 3 eixos contínuos, em que depois a maquinação pode ser feita de várias maneiras. Sempre normal é definir um padrão em que ele depois segue esse padrão pela superfície toda. Ou seja, por exemplo, eu posso dizer eu quero que ele vá fazer assim linhas em paralelo e ele vai seguir o painel subindo e descendo a ferramenta. Pode maquinar assim com desbaste constante. Isto é mais importante nos metais, mas é assim, em que cada vez que há uma passagem, a ferramenta só vai entrar até uma determinada quantidade de material que eu defino. Pode seguir um caminho desenhado ou projetado, ou seja, se eu tiver um sketch com uma forma, eu posso querer que a ferramenta vá seguir esse sketch, e subindo e descendo, se necessário. E pronto, é uma solução que normalmente é utilizada mais ao nível de painéis assim artísticos, com relevo, como muitas vezes hoje em dia aparece assim painéis decorativos. Para soluções assim, para peças assim mesmo mais irregulares, que normalmente são as peças que aparecem no mundo das cadeiras, mesas, ou assim às vezes com design, peças de design assim mais elaborado, temos a solução de CamWorks com 5 eixos contínuos, com muitas opções de maquinação, como o meu colega irá mostrar. E pronto, e sempre com a possibilidade nós podemos fazer uma maquinação. Se alterarmos o modelo original, a maquinação vai só também ajustar. Pronto, também podemos oferecer soluções de nesting, embora hoje em dia não são tão procuradas como eram aqui há uns tempos atrás. Por isso, nesting de CNC, em que há uma optimização de corte de painel. E ao nível de pós-processadores, que é sempre uma componente muito importante, nós já temos pós-processadores para praticamente todas as CNCs assim mais conhecidas, todas as marcas mais conhecidas, e se houver alguma mais fora do normal, tanto podemos ajustar como desenvolver de raiz um pós-processador para essa máquina, desde que tenhamos a informação necessária. Pronto, eu vou passar a palavra ao meu colega André Cardoso, que vai-vos mostrar o software em si. Pronto, e depois qualquer pergunta, qualquer questão que queiram colocar, podem nos contactar, que nós teremos todo o gosto em responder, e se for necessário podemos depois ir à empresa e ver situações em concreto, porque o CAM nunca é uma situação igual para todos, é sempre diferente. Cada caso é um caso e requer sempre fazer uma análise muito particular de cada empresa. Pronto, vou passar a palavra ao meu colega André Cardoso e obrigado. Até já. Bom dia a todos, o meu nome é André Cardoso e eu sou um dos responsáveis pela área de maquinação na Skedio. Hoje venho-vos apresentar as soluções de CAM da Skedio no âmbito das madeiras e mobiliário. Venho-vos apresentar inicialmente a ferramenta XPress CAM, que está disponível tanto no Tools como no Skedio Tools, esta pequena ferramenta aqui, que com apenas algumas pequenas opções, com um clique, ele vai abrir cada uma das peças do meu assembly e vai gerar as maquinações e os caminhos utilizando a base de dados, já com algumas operações pré-definidas, e vai realizar o pós-processamento de cada uma das peças. Ou seja, com um clique eu tenho todos os componentes que eu pretendo a serem maquinados muito rapidamente. Como podem ver, o processo é praticamente instantâneo e que durante um cafezinho eu posso gerar o pós-processamento e tenho então as minhas peças feitas com maquinação e pós-processadas. Após o processo do XPress CAM, que como puderam ver é muito rápido, vamos então passar, por exemplo, a algo em que eu poderia também criar manualmente, mas também aproveitar algum do automatismo mostrado anteriormente. Tenho então aqui a minha peça sem qualquer tipo de maquinação. Vou gerar então as maquinações, em que ele basicamente já me reconheceu aqui algumas coisas. Vou aproveitar para gerar o plano de operações. Isto basicamente vai
ter em conta todas as maquinações e estratégias que eu já predefini na minha base de dados. Isto é, eu tenho o meu conhecimento colocado na base de dados e isso facilita-me todo o processo. Podemos também já ver que ele reconheceu um perímetro à peça, um retangular slot que se trata deste pequeno rasgo que nós vemos aqui e as furações com vários diâmetros, daí eles ter separado, mas agrupou sempre aqueles que existem. Como eu estava a dizer, é um processo muito simples e fácil em que eu posso trazer, no fundo, entre aspas, a cabeça do operador para dentro da base de dados. Ou seja, eu posso ir a partir do vosso conhecimento que vocês têm, dos vossos materiais, dos vossos estratégias de maquinação e trazê-las para dentro do software. E utilizar o reconhecimento automático para otimizar e não ter aquele obstáculo de CAM novo numa empresa em que assim eu tenho sempre uma produtividade muito superior. Podemos ver que ele já gerou aqui as maquinações, vou só gerar aqui os caminhos. Tenho então o perímetro à peça, o contorno do rasgo e as furações. Posso fazer uma simulação muito rápida, ou seja, tenho então o perímetro, como podem ver. Tenho o rasgo e tenho no final as furações. Rapidamente eu tiro partido do automatismo e tenho então a minha peça praticamente feita. Existem também automatismos para a situação dos discos, por exemplo, para fazer meia esquadria, mas eu também achei interessante neste webinar mostrar também como é que eu poderia fazer rapidamente a maquinação do disco. Para isso vou dar a inclinação ao disco que eu preciso que ele faça em relação a este ponto, ou seja, estes 45 graus, e vou simplesmente dizer que quero uma operação 2,5 do tipo perfil aberto, em que eu só seleciono a linha, vejo de que lado é que eu pretendo que o disco trabalhe, neste caso eu pretendo que ele trabalhe daqui e não esteja do lado de baixo, daí basicamente basta-me trocar esta seta para cima. Verifico também que quero que ele esteja a trabalhar acima da peça, ou seja, para ter a cota correta, e está feito. Posso gerar então plano de operações. Eu não tinha na base de dados configurado o disco, então fui buscar uma fresa de 12. Mas no meu cesto de ferramentas eu tenho o meu disco de 150. Rapidamente eu posso pegar na minha maquinação que foi feita com a fresa 12, arrastá-la para o meu disco e automaticamente vocês veem que ele adaptou. E temos então a maquinação do disco feita muito rapidamente e facilmente neste software. Se houvesse qualquer tipo de alteração, a peça também ajustava e os caminhos também eram ajustados. Agora que terminamos a nossa pecinha, vamos passar para uma peça com um design, chamando assim. Tenho aqui uma peça com um design já algum termo um bocadinho mais técnico, em que esta peça poderia ser feita a 2,5. Tenho aqui uma operação de 2,5, até vou simulá-la, em que esta peça teria um acabamento inferior a que se fosse feito a 3 eixos, uma vez que esta maquinação é feita por planos de profundidade, ou seja, não terá um acabamento tão perfeito. Se eventualmente estivéssemos a utilizar uma ferramenta de topo raso, iria-se notar as escadinhas. Daí, para este tipo de operação, deveria-se utilizar sempre uma ferramenta esférica. Como viram, ainda demorou um bocadinho a gerar esta maquinação. Vamos então passar para maquinações de 3 eixos puros. Vou utilizar, por exemplo, uma de padrão, em que basicamente a ferramenta vai seguir um padrão e vai acompanhar todas as superfícies, deixando um acabamento muito melhor e também a demorar muito menos tempo. Vocês podem ver pela simulação, a ferramenta anda muito mais depressa, tendo em conta todo o processo. E, como podem verificar, temos um acabamento perfeitinho. Tenho também outras opções a nível de 3 eixos, por exemplo, de avanço constante, ou seja, toda a carga da ferramenta é feito
com valor constante, ou seja, a ferramenta está sempre com o mesmo esforço. Isto permite basicamente que a ferramenta tenha menor desgaste e que também consigamos ter um bom acabamento. A nível de tempos, aqui podemos ver que temos 78 minutos para a 2,5, 46 minutos com a opção de padrão e com a opção de avanço constante teremos 49 minutos. Todas estas operações têm exatamente os mesmos avanços e velocidades para a realização desta maquinação. Uma vez que já terminamos então esta peça de 3 eixos, vamos passar com algo com mais complexidade. Então, para isso, tenho aqui uma peça que é um encosto de um braço de uma poltrona, em que eu vou utilizar 5 eixos contínuos. Para curiosidade, eu utilizei um estoque baseado em 3 blocos de madeira cortados numa serra de fita e depois colados. Ou seja, isto permite que na simulação eu também tenha o meu estoque inicial conforme eu tenho a minha peça na minha máquina. Então, inicialmente tenho a maquinação dos topos, ou seja, podemos ver que a ferramenta acompanha e corta lateralmente todo o rebordo, deixando a peça a cota final. Podemos ver pela cor a verde. Tenho depois algumas opções a nível de maquinações de 5 eixos da parte do miolo. Ou seja, poderemos ter a ferramenta a trabalhar sempre em concordância com a superfície, ou seja, trabalhando com o fundo da ferramenta. Este tipo de operação no âmbito das madeiras e do mobiliário, normalmente, se calhar, para termos mais produtividade, o que é que nós fazemos? Vamos tirar partido da lateral da ferramenta para realizar a maquinação. Para isso eu também trouxe essa opção, ou seja, poderemos ter este caso em que basicamente temos a nossa ferramenta a trabalhar com a lateral e em que até podemos ter passagens mais rápidas e obter um trabalho muito mais término e limpo. Isto basicamente permite-nos a que nós não tenhamos perdas de produtividade e no âmbito das madeiras, produtividade é o que mais nos interessa. Agora que terminamos este caso, eu vou mostrar um caso também de 5 eixos contínuos, mas que normalmente é utilizado com a questão dos moldes e contramoldes. Para isso, vamos começar com uma peça completamente simples, ou seja, a partir de um bloco único. Esta peça feita a partir de um bloco único e em que eu só preciso retificar esta face aqui para ter então no final a minha peça para o contramolde. Para isso faço uma maquinação muito rápida de 5 eixos, ou seja, aproveito toda a lateral da minha ferramenta para terminar a minha peça. E tenho então a minha peça feita. A partir deste momento tenho a minha peça neste estado, posso aproveitar inclusive a peça como ela ficou, para que quando eu for colocar no contramolde, utilize também o modelo que foi deixado pela parte de maquinação para ter em conta nas maquinações do contramolde. Ou seja, a minha peça inicial é esta, como podem ver, alojada no contramolde. Agora apenas preciso fazer então as maquinações referentes para deixar a minha peça finalizada ao meu gosto. Então vou fazer então a maquinação do topo, aproveitando toda a lâmina da ferramenta, depois as laterais. E rapidamente, como podem ver, tenho a minha peça terminada e de acordo com tudo o que eu preciso em relação ao modelo. Ou seja, muito facilmente eu tenho a maquinação feita de uma forma muito simples e tenho o meu produto final pronto para a montagem. Pronto, espero que tenham gostado. Isto podíamos ter mostrado muito mais situações, mas também não queremos tornar estas sessões muito cansativas. Como já tinha dito no início, pronto, estejam à vontade para nos contactar ou pedir para visitarmos a empresa, que teremos todo o gosto em ajudar. Pronto, obrigado pela vossa assistência. Obrigado.